Bom, eu me chamo, nome de batismo e de registro, Jesus. Jesus Teixeira Gurgel. Meu pai, Mário Gurgel Guedes, e minha mãe, Ana Alda Teixeira Guedes. Eu nasci em Iguatu, no Ceará, do sul do Ceará. Em que ano? 1921, 22 de outubro de 1921. Bom, meu pai era um operário de fábrica, né? Ele trabalhou até 60 anos numa fábrica e naquele tempo não tinha proteção, provavelmente aí para ouvidos nem nada, olhos e tal. Então, aos 60 anos, quando ele aposentou, perdeu as duas vistas por glaucoma e ainda viveu 28 anos cego, mas nunca triste. Sempre alegre, brincalhão, era um homem de muita espiritualidade, de vida interior muito grande, mas ao mesmo tempo muito alegre e acompanhava tudo. Ele, quando bateu com a testa na parede, porque eu não enxergava, né? Dava uma risada, quem mandou ser cego. Que não, ele não se entregava, né? Era um homem inteligente, mas um do povo simples. Minha mãe é uma dona de casa, muito piedosa e muito boazinha como mãe, né? Teve apenas 21 filhos. Até o terceiro filho ela teve dois partos muito perigosos. Teve dois ou três partos muito perigosos, mas que no quarto filho o médico foi taxativo. Você tira essa criança, que a senhora vai morrer. E ela não tirou, e essa criança sou eu. E depois de mim ela teve só 17. E o médico morreu logo depois e minha mãe morreu com 90 anos de idade. A infância toda da criança, correndo, brincando, né? Fiz o primário com a tia minha, não fiz escola primária, fiz o primário com a tia minha, que era professora. E de lá eu decidi, eu era piedoso também, gostava do padre e tal. E tinha um primo estudando em São Paulo, no seminário dos salvatorianos, e resolvi ser também. E meus pais deixaram. Eu vim numa daqueles navios do ITA, de Fortaleza até Santos, de lá, de trem até Jundiaí, em São Paulo, e fiquei lá, estudei, fiz o ensino secundário lá, né? Era apenas 5 anos. Em 5 anos a gente estudava praticamente todo o ginásio e colégio, né? E depois entrei na congregação religiosa desses padres com os quais eu estudava, né? Padres salvatorianos. E depois passei para São Paulo para fazer o curso de filosofia, mas como era muito novo, eu acabei filosofia com 18 anos. Então não tinha possibilidade de continuar. Fui mandado para Jundiaí para ensinar, dar aulas no colégio. Dei aula de português, de latim, de um bocado de coisa, matemática. E depois voltei e me formei. Fiz a teologia, os 4 anos de teologia, e fui ordenado com 22 anos e meio. Olha, o cearense é por natureza um andarilho, sabe? O cearense não para, não. Lá no Ceará era normal as pessoas saírem, irem para longe, né? Para ganhar vida, para procurar uma coisa qualquer, né? Basta pensar que em São Paulo, quem é que construiu São Paulo? São os nordestinos, né? Ou então para Amazonas. Meu pai viveu muito tempo no Amazonas. Como jovem ainda, ele trabalhou lá, naqueles seringais, né? Com aqueles barcos levando alimentos, roupas e tudo para o interior e vendendo aquilo. Quer dizer, a gente está acostumado a isso. Faz parte do sangue do cearense. Eram mais colegas, eram vários rapazes, vários jovens que vinham comigo. Vários meninos, né? Que vinham comigo. Você estava com quantos anos? Eu estava com 9 anos. Estava com 9 anos. E vim com vários outros, né? Claro que a gente sente a falta de pai, de mãe, dos irmãos. Mas depois, no meio dos outros colegas, brincando, estudando e tal, né? A vida do seminário era uma vida meio dura, porque ali a gente estudava mesmo. Estudava, era obrigatório horas de estudo, né? As aulas muito bem dadas. E depois, além disso, a gente tinha que manter-se também, de certa maneira, com o trabalho.
Então, toda tarde a gente tinha umas 2 horas de trabalho numa horta, que ajudava a manter o seminário. E nas quintas-feiras a gente ia a pé, uns 10 quilômetros ou mais, até uma roça, onde a gente trabalhava o dia inteiro. Eu lasquei muita lenha, capinei muito cafezal, bananal. Tinha trabalho manual mesmo duro, lascar lenha com cunha e marreta. Não é brincadeira não. A gente trabalhava, tinha umas calejadas mesmo. Mas isso para mim foi uma honra e uma experiência muito boa. E eu acho que me ajudou a viver até essa idade, né? A gente tinha contato com a natureza e trabalhava, né? Hoje o pessoal acha que trabalhar faz mal. Faz mal nenhum. Faz mal preocupação, mas trabalho não. Trabalho faz até bem. Quanto tempo você ficou sem ver os pais? De 1931 a 1944. Eu voltei ordenado padre. A primeira vez que eu peguei o avião foi quando fui para o Ceará, em 44, para celebrar a primeira missa. Me lembro que eu peguei um voo da VASP daquele tempo, uns aviões quase que retangular, quadrado, acho que era Fokker, se não me engano, de São Paulo para o Rio, né? E na antevéspera tinha caído um avião ali perto de Congonhas. Eu ainda fui lá, vi os restos, tinham tirado os corpos, mas tudo resto de corpo, coisas queimadas, tudo, né? Mas eu estava com a passagem na mão, eu digo, eu vou de qualquer jeito. E fui. Cheguei no Rio, era a maior dificuldade viajar para o Nordeste, porque era o tempo da guerra, e então os voos eram todos controlados pela aeronáutica, e que tinha primazia. Eu consegui, por meio do brigadeiro Eduardo Gomes, naquela época, consegui viajar. Uma viagem também cheia de transtorno. Cheguei em Salvador, o avião não podia mais continuar. Estava com defeito. Defeito lá nas rodas, sei lá. Aí esperaram um voo que vinha do Pará e que nos levaria. Chegou também com defeito. Aí esperaram um voo do Sul também, chegou também com defeito. Mas finalmente tentaram de novo, pelas 5 horas da tarde, mas o avião não subia. Aí veio ficar em Salvador até o dia seguinte às 5 horas da tarde, é que nós contamos o voo para chegar lá pelas quase 10 horas da noite em Fortaleza. Um voo atropelado de todo jeito, mas graças a Deus, né? O voo de avião ou é bom ou é péssimo, né? Ou é ótimo ou é péssimo, não tem meio termo, né? Mas foi bom. E a recepção da família, sua avó? Muito bem, muita alegria muito grande, né? A festa foi em Senador Pompeu, no interior do Ceará, onde meus pais moravam, né? Festa muito bonita, muito grande. Mas é simplesmente uns 15 dias, mais, eu tive que voltar para São Paulo para trabalhar, né? Fui professor, então, no nosso colégio lá, de Jundiaí. E depois eu fui transferido para Fortaleza, trabalhei lá, de novo para aí, assim, trabalhei em vários lugares onde a congregação mandava. Você viveu um tempo como sacerdote recém-ordenado e viveu o tempo da guerra. Vivi. Como foi esse tempo de guerra, sob o ponto de vista não só de um menino que veio do Ceará, mas também de um religioso? Era um tempo difícil também pelo seguinte, porque antes da guerra, o superior-geral da ordem, que era em Roma, ele, prevendo a guerra, facilitou os seminaristas da Alemanha, da mesma congregação, de virem ou para Brasil ou para Colômbia, onde tínhamos casa, né? Então vários seminaristas alemães vieram para o Brasil e nós estudávamos a teologia juntos. E era interessante aquela entre-choque, né? O Brasil em guerra com a Alemanha, né? E nós no mesmo seminário, a rapazes brasileiros e alemães juntos, né? Mas a gente conviveu relativamente bem e foi até útil porque eu tinha que ensinar português a eles e com isso eu aprendi o alemão. Claro que eles sofriam, né? Mas eles não estavam a favor do regime nazista, não. Sofriam como alemães, a Alemanha sofrendo, a família, vários amigos deles morrendo na guerra, né? Os que não vieram, a maior parte morreu na guerra. A convivência era muito boa
e criei grandes amizades. Tanto assim que eles que ficaram aqui, que vieram para cá, eles permaneceram no Brasil e só voltaram quando não podia mais trabalhar, voltaram para a Alemanha. E faziam questão de me convidar todo ano para ir à Alemanha, para fazer palestra lá para a juventude. Então eu fui praticamente umas 25 vezes de São Paulo, Frankfurt, São Paulo, com passagem que eles mandavam, nunca paguei uma passagem. E passava um mês inteiro lá, de cidade em cidade, fazendo palestra para pegar a gente, né? Dos 20 irmãos, ficaram só 10, né? Os outros morreram pequenos, porque não tinha assistência lá no Nordeste, né? Morreram ainda criança, neném ainda, né? Aí, dos outros 10 que vingaram, uma morreu aqui em Itabira, que ela era farmacêutica, trabalhava em São Paulo, teve câncer, eu a convidei, veio para cá e morreu aqui. Estamos 9 agora. Você tem contato? Tenho, todo ano eu vou lá. Eu estive agora no mês passado eu estive lá. Todo ano eu vou, passo uns 10 dias lá e volto. Bom, o Getúlio, pelo menos naquele tempo, para os operários era um inovador, um salvador, porque foi ele que começou com o salário mínimo, com tudo isso, né? Com essas leis trabalhistas, né? O pessoal, infelizmente, eles não têm muita noção de liberdade, de não liberdade, quando são satisfeitas as necessidades fundamentais deles, né? Ele via que é ditador, mas fazia bem e tal, leis novas, mas que aparentemente o pessoal estava contente com ele, né? Não tinha. Sentiu muito mais na ditadura militar. Aí sentiu muito mais. Mas na de Getúlio não sentiu muito, não. Juscelino. Juscelino, foi um entusiasmo louco, né? Os mineiros, né? Era um entusiasmo muito grande, né? E Brasília, que era novidade, uma cidade, uma capital nova, né? Planejada e tudo mais, né? Talvez não percebesse, a meu ver, que o Juscelino, com os grandes benefícios que ele fez, transformações, ele, a meu ver, cometeu uma grande falha que foi acabar com o transporte ferroviário, né? Eu acho que foi em grande parte induzido pelas empresas de carros, né? E hoje nós sofremos com isso, né? Porque na Europa, até hoje, o transporte urbano é de bonde. E o transporte interestadual, intermunicipal, é de trem. Com muito mais economia, transporta mais, né? Com mais segurança também, né? A Revolução de 64. A Revolução de 64 foi bem difícil. Aí eu já estava como bispo aqui em Itabira, né? Aí sofri muito. Você veio para cá? Como você veio para cá como bispo? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Primeiro, eu trabalhei como padre. Eu trabalhei principalmente em São Paulo e Ceará. Esses dois locais, né? E no Ceará, em 2 cidades. Em Fortaleza e no sul do Ceará, em Barbalha. E quando eu estava em Barbalha, onde eu fiquei 4 anos, por sinal, um parênteses, eu estava em São Paulo, trabalhando como professor, e dava aulas de matemática, português, latim, e faltava um professor de física e química. Então o superior me mandou estudar durante o ano todo, eu dando aula, mas estudando de tarde, de noite, física e química, para fazer o exame de suficiência. Naquele tempo havia essa possibilidade. A pessoa que não cursou aquela faculdade podia fazer um exame de suficiência. E eu estudei o ano todo. Depois que estava no final do ano, o superior chegou e disse: não, você não vai mais ser professor de física e química, não. Você vai para o Ceará, tá, para Barbalha, no sul do Ceará, dirigir um colégio. Eu pacotei minhas coisas e está acabado. Peguei a maleta e fui para lá, né? Barbalha era uma cidadezinha naquele tempo, cidadezinha pequeníssima, a 600 quilômetros de Fortaleza, 600 quilômetros de Recife. Não tinha uma biblioteca, não tinha onde comprar livro, não tinha nada. Então, para saber que o mundo existia, eu ligava um radinho de pilha, que aí eu via que Fortaleza existia e Recife também, né? Eu não estava só no mundo, né? E lá eu fiquei 4 anos. Quando eu já estava gostando de lá e tal, e trabalhando muito,
veio um pedido para o superior provincial para eu trabalhar na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que naquele tempo era sediada no Rio, não em Brasília, hoje é em Brasília. Então o superior perguntou se eu quer ir. Eu digo, não sei nem o que é isso, eu nem sabia o que era a Conferência dos Bispos. Não tinha ideia nenhuma. Mas o secretário-geral da conferência naquela época, o bispo Dom José Gonçalves, indo a Roma, pediu ao superior-geral, o superior mandou ordem. O senhor vai para o Rio trabalhar na CNBB. Eu cheguei lá na CNBB, e agora? Quem é Dom José Gonçalves? Sou eu. Vou mandar aqui para ajudar o senhor. O senhor vai ser subsecretário-geral. Digo, eu? Não sei o que é isso, não tem nada não, você vai aprender. Senta na mesa aí. E eu comecei a trabalhar. Daí, uns 3 semanas, ele foi para a Europa, para um compromisso, e eu fiquei feito barata doida lá dentro, né? Mas trabalhei o ano todo. Quando estava no fim do ano, eu devia voltar para o Ceará, porque o senhor me tinha emprestado por 1 ano. Devia voltar e assumir uma paróquia lá em Fortaleza. Quando eu estava nisso, então o Dom José Gonçalves disse, o senhor vai ao Ceará conversar com o superior para poder ficar até maio, quando nós temos a Assembleia Geral. Eu fui lá, o superior permitiu. Na volta, eu voltei de Fortaleza, cheguei no Rio, ninguém sabia que eu ia voltar naquele dia. E eu teria, no dia seguinte à minha chegada no Rio, eu tinha uma reunião importante de um organismo que eu dirijo, a Legião de Maria, em São Paulo. E eu peguei o ônibus noturno, fui à rodoviária pegar o ônibus, não tinha lugar nem na Expresso Brasileira, nem no Cometa, nem na Única, nenhuma dessas grandes. E tinha um ônibus menor que ia para Uberaba, se não me engano, passando por São Paulo. Eu digo, é esse que eu vou. Peguei o ônibus, quando chegou a subida da Serra das Araras, na chamada Ponte Coberta, que era uma ponte em cima de um riacho, veio uma tromba d'água e foi levando os ônibus tudo de serra abaixo. Naquele dia morreram centenas e centenas de pessoas. O nosso ônibus foi levado como uma casca, sabe? Não obedecia nada, né? Encostou na direita do barranco, veio lama e pedra, derrubou o vidro traseiro, nos enlameou tudo. E o pessoal gritando. Aí eu gritei, eu sou padre, vamos rezar juntos. Comecei a rezar com eles. Aí o ônibus foi pegado de novo, levado para o centro da estrada. Eu digo, agora estamos perdidos, vai descer mesmo, né? Encostou em 2 pedras, uma em cada roda, exatamente. E ficou lá preso. E foi a nossa salvação, sabe? No dia seguinte tivemos que ir a pé, voltar até a Ponte Coberta, até essa ponte lá, era um mar de lama, com os cucurutos de carro enterrados na lama, um ônibus da Única no meio da água também, todos mortos. Era uma visão terrível. Mas então, continuei lá, mas depois o Núncio me mandou chamar. O Núncio é representante do Papa, né? Naquele tempo a Nunciatura também era no Rio. Mandou me chamar, ele disse, olha, o senhor vai ser bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Eu digo, eu? O senhor não, olha, não tenho nem cara de bispo, não dá, não tem jeito. Eu não estudei no exterior, não sou doutor em nada, mas você vai ser. Eu digo, e eu não posso dizer não? Se eu não tenho voto de obediência, então vamos discutir, vai embora. E assim eu fiquei lá, como 4 anos, como bispo auxiliar do cardeal Dom Jair Câmara. Aí, quando estava muito bem, graças a Deus, com a parte da Arquidiocese do Rio de Janeiro, chamada Vicariato Suburbano, e muito bem, quando o outro núncio, já era outro, me chamou. Senhora, eu quero que o senhor vá para Itabira, em Minas. Não sei, eu estou muito bem aqui, senhor, não tenho razão nenhuma. Aí depois de 3 meses ele me chamou, não, o senhor vai mesmo. O senhor vai porque ninguém quer ir. A razão, o senhor vai porque ninguém quer ir. Digo, mas por que ninguém quer ir? E aconteceram 3 coisas juntas. O bispo anterior, era um bispo novo, passou 4 anos, não aguentou, renunciou. O prefeito suicidou-se e a catedral ruiu. 3 coisas ao mesmo tempo. E era pior do que isso quando eu cheguei.
os padres divididos, brigando com o outro, se juntasse dois padres, era três brigas. Digo, meu Deus, onde é que eu vim? Onde é que me colocaram? Eu cheguei aqui, olha, cheguei, e primeiro procurei ter um contato com os padres, né? Visitá-los e tal, né? E houve a missa de posse, tudo, do antigo Colégio das Irmãs, um prédio que ficava à frente do colégio, hoje é uma sala de eventos. Lá era uma capela muito grande, bonita. Então houve a missa lá, e depois da missa eu devia almoçar com os padres, jantar com os padres. Mas não vieram os padres, porque o prefeito da cidade era um padre, e os padres não aceitavam, então não vieram. Ficou só um velho, o senhor Zé Lopão, com as freirinhas, está acabado. E depois um senhor de São Paulo, que eu nem conhecia, é que me levou para a casa do bispo. Dali me levou para a casa do bispo. Eu cheguei na casa do bispo, estava empregada a gordona, esperando. Me atendeu, mostrou onde era o quarto e foi dormir no quarto dela, que era fora da casa do bispo. E eu fiquei sozinho. E veio um temporal tremendo naquela noite. E eu olhando para as paredes dos quartos, né? Sem saber onde é que eu estava, no que prisão eu estava, não sabia, não conhecia ninguém, não tinha telefone de ninguém. Eu senti o que é solidão, sabe? Sem conhecer ninguém, sem saber onde está, sem ter nenhuma comunicação. Me deu um temporal danado naquela noite, então toda aquela imagem daquele temporal que partecei na estrada, voltou, né? Eu fiquei marcado com aquilo, mas não tem jeito, eu chorei naquela noite, não tem dúvida nenhuma. Eu chorei porque completamente só. Mas depois, graças a Deus, com o tempo a gente foi devagarinho, conversando e tal, né? E ao final, graças a Deus, pude passar 25 anos e hoje todos me querem bem, graças a Deus. Então o senhor chegou aqui em que ano? 1971. 71. Vamos dar um salto Certo. novamente lá na Revolução. Certo. O senhor estava falando sobre a Revolução de 64. Na Revolução, aliás, eu sofri mais na Revolução quando eu vim para cá. Lá no Rio eu não sofria tanto não. Embora. Do Garrasta Azul. Porque quando eu estava no Rio, como bispo auxiliar, havia um outro bispo auxiliar que tinha sido capelão, acho que da aeronáutica. Da aeronáutica. Um bispo, um homem santo, muito bom. E ele era amicíssimo daqueles oficiais. Inclusive porque ele fazia questão, por exemplo, no salto de paraquedas, dele saltar junto com os paraquedistas. Ele ia junto, né? Estava sempre junto deles. Porque ele tinha muito contato. Então, quando tinha esses presos políticos e tudo, o cardeal conseguia, por meio dele, saber todas as notícias. Ele ia diretamente ao general e perguntava diretamente, o general dizia, de amizade, dizia a ele tudo, ele sabia tudo. Mas que o cardeal resolvia muito com ele, por causa dessa intimidade que ele tinha, entendeu? E respeitavam muito a ele. E é interessante que, mesmo como bispo mesmo, quando já os bispos usavam já terno, por exemplo, ele sempre combatia na dele. Mas os oficiais todos faziam continência para ele, respeitavam mesmo ele, né? Então ele tinha aquele contato e resolvia isso melhor. Agora, quando eu vim para cá, dificultou muito, porque esse padre que era prefeito, isso aí até eu não gosto muito de divulgar muito, porque ele está vivo ainda, né? Mas esse padre, ele, depois que acabou o tempo de prefeito, ele se candidatou de novo. E aí eu tive que tirá-lo da paróquia e ele era candidato do governo, da Arena. E aí foi duro para mim, porque meu telefone era grampeado. Cada vez que eu levantava o fone, eu ouvia o crack da ligação do gravador. Eu soube que eu seria chamado ao DOPS. Eu não fui chamado por uma sorte muito grande, porque eu tinha já naquele tempo, tinha um amigo aqui em Itabira, trabalhava comigo num movimento chamado de Cursilhos de Cristandade, e trabalhava na Vale, esse amigo meu. E ele conhecia muito
o chefe de segurança. Era um general, coronel, assim, que era o chefe de segurança aí. E ele então, com isso, ele levou esse chefe de segurança a assistir muitas missas minhas, sermões e tudo, né? Então, quando eu soube que seria chamado, eu fui diretamente a esse chefe de segurança. Meu coronel, estão falando que eu vou ser chamado. Eu quero dizer, eu perguntei assim, a gente sendo chamado ao DOPS, a gente pode levar um advogado? Ele falou, por que o senhor está perguntando? Porque eu vou falar que eu vou ser chamado ao ali, pronto. Ninguém falou mais nada, nem fui chamado, nem nada. Me livrei, sabe? Me livrei mesmo por causa, se não fosse a influência dele, talvez eu tivesse sido chamado a DOPS. A religião e a política não andam no mesmo caminho? Olha, a religião, ela não é, por natureza, ela não é na política partidária. Ela não deve tomar atitudes partidárias. Mas política, no sentido de interesse comum, de bem comum, isso faz parte também da pregação evangélica. De modo que as atitudes políticas devem também ser julgadas pela igreja. Atitudes que vêm prejudicar ou beneficiar o povo. Várias vezes a Conferência dos Bispos tomou atitudes políticas, mas não partidárias, né? Não é por ser desse partido ou contra essa pessoa, mas é denunciar uma atitude que prejudica o povo, né? Isso a igreja tomou parte claramente, né? E por isso muitos foram perseguidos, né? E até, às vezes, certas atitudes ridículas que fazia pena. Por exemplo, um bispo lá de, não sei se é de Goiás, o Mato Grosso, me contou que na diocese dele o negócio era viva, né? E um dia chegou um sargentozinho lá do batalhão policial e perguntou, seu bispo, quais são os padres progressistas da diocese? O bispo desconfiou, disse, mas por que você quer saber? É porque lá de Brasília mandaram perguntar quais os padres progressistas da diocese. O bispo, moço, eu não posso responder porque eu não sei em que sentido é tomada progressista, né? Aí o miserável do pobre mandou um telegrama para Brasília. Favor explicar o que é padre progressista, que nem o bispo nem eu sabemos o que é. Foi mandado lá para o Amazonas. Que o pobre sabia nem o que era padre progressista. Mandar lá para o Amazonas, né? Entendeu? A gente tem que saber ser contra a coisa, mas não contra a pessoa, contra partidos. Não, absolutamente. Nunca tive partido. Cada vez dizem que eu ganho eleição. Não ganho eleição nenhuma, que eu não sou nada para ganhar eleição. Mas se me perguntam minha opinião a respeito de tal ou tal atitude, eu digo, como qualquer cidadão brasileiro. Sou de maioridade, vacinado, né? Carteira de identidade, eu posso dizer minha opinião quanto a fatos, né? Mas não quanto a partidos. Você disse que aos 18 anos você tinha formado em filosofia. É. Num mundo tão materialista, qual é a razão da filosofia hoje? A filosofia, olha, é mais do que nunca importante. Porque a filosofia é que lhe dá o sentido das coisas. Entendeu? É bom distinguir entre ciência e sabedoria. A filosofia ensina justamente não apenas o conhecimento físico, ou seja, dos objetos das pessoas com quem a gente convive, mas o sentido e a coisa mais profunda, o essencial daquilo, né? E eu estava dizendo a você que hoje as pessoas às vezes têm mais ciência, mas não têm sabedoria. O que quer dizer? Quer dizer, eles têm muitos conhecimentos, mas não sabem aproveitar do conhecimento para o bem. Eles não sabem viver e conviver. Embora tenha muito conhecimento, porque o conhecimento, ele é ambíguo. O conhecimento, ele pode levar você tanto para o bem como para o mal, né? Com o conhecimento, por exemplo, da ciência atômica, tanto você pode fazer uma bomba atômica, como pode fazer um aparelho que combate o câncer.
Você pode fazer tanto um avião de passageiro como um bombardeio. A ciência é ambígua, né? O importante é você ter principalmente a sabedoria, ou seja, você saber aproveitar o conhecimento que você tem para o bem, para a sua felicidade, para a felicidade dos outros, né? E a filosofia nos leva principalmente a essa sabedoria e a entender o mais profundo das coisas e não ficar apenas no conhecimento visual, entendeu? No conhecimento apenas periférico, né? A pessoa, se você perguntar, por exemplo, o que é uma pessoa humana, né? Uma pessoa humana é uma coisa aí qualquer aí, tá, um Zé Ninguém. Ou então vai dar critérios para você valorizar a pessoa humana, critérios completamente secundários, riqueza, né? Conhecimento político, tudo mal. Mas o que é uma pessoa humana? A pessoa humana é muito mais do que isso. Pode estar despojado de todas essas características exteriores, né? Por quê? Porque é um ente que tem inteligência, que tem vontade, que tem liberdade, né? Saber definir as coisas, procurar a definição das coisas, né? Por isso a filosofia significa filos, amigo, sofia, sabedoria. O filósofo é aquele que é amigo da sabedoria, entendeu? Então tem um sentido muito mais profundo e você pode definir as coisas com mais clareza, né? Essa filosofia ela foi crescendo já nos tempos antigos com Platão, Aristóteles e tudo mais, né? Aristóteles para mim foi o suprassumo. Dizem que Platão definiu o homem um animal sem penas, né? Aí Aristóteles pegou uma galinha, dependou e jogou na frente aqui um homem. É um animal sem penas. Quer dizer, o filósofo é aquele que procura, portanto, o sentido mais profundo das coisas. O que é movimento, né? Não é apenas, por exemplo, também a física. A física nos mostra os elementos químicos que existem nos objetos e os acidentes, movimentos, tudo mais que esses objetos fazem, né? A metafísica, além da física, mostra o que está por detrás daquilo. Quer dizer, o mais profundo. De modo que a filosofia é muito importante para a pessoa ter uma verdadeira sabedoria e não apenas um conhecimento. Não basta ser erudito, é preciso ser sábio, né? A erudição significa um amontoado de conhecimento que você tem. Isso é erudição, né? Mas erudição não significa que você saiba aproveitar aquilo e utilizar aquilo para o bem. Mário, como um amigo da sabedoria, como é que o senhor explica esse consumismo, esse hedonismo, esse materialismo, a banalização da vida? Sabe por quê? É justamente porque as pessoas colocam como o bem supremo uma coisa de valor relativo. Quer dizer, você nunca, nenhum bem daqui da Terra é absoluto. Nenhum. Todos eles são relativos. Eles podem tanto dar felicidade como não dar. Quando, por exemplo, meu pai, que era um homem sábio, disse uma vez a nós, graças a Deus nós somos pobres, nós não entendemos no primeiro momento. Mas papai, por que o senhor disse que graças a Deus que somos pobres? É porque vocês não vão brigar por causa de herança. Quer dizer, a pobreza pode ser um bem, né? Quando eu era bispo auxiliar no Rio, uma vez eu visitei um ceguinho, visitando doentes e tal, visitei um ceguinho. Ele não era cego de nascença, não, tinha muitos anos, viu, depois cegou. Aí eu tive sempre muita pena de cego, por causa do meu pai, que ficou 28 anos cego. Então eu fui botando a mão do braço do ombro dele para consolá-lo. E ele deu um sorriso, seu bispo, não me consola, não, eu sou muito feliz. Foi depois que eu ceguei que eu comecei a enxergar. Isso é muito profundo, viu? Que depois que ele cegou fisicamente, é que ele começou a enxergar o valor das coisas, né?
Quer dizer, tudo isso é relativo. Por exemplo, você pode ser rico e ser infeliz. E pode ser rico e ser feliz. Pode ser pobre e ser infeliz, pode ser pobre e ser feliz. Né? Tudo é relativo. Quando você absolutiza uma coisa relativa, você está caindo no perigo de cair na depressão. Por quê? Porque se você não conseguir aquilo, perdeu o sentido de viver. Entendeu? Quer dizer, isso é fundamental. Nunca absolutize uma coisa relativa. Porque você absolutizou uma coisa relativa, se por acaso aquilo faltar, está perdido o sentido da sua vida. Aí vem suicídio. Você é um pastor, domina bem o evangelho, mas também é um excelente contador de piada. A piada também evangeliza? Evangeliza. A piada é uma espécie de parábola. Viu? Nosso Senhor utilizava histórias. E as parábolas são histórias inventadas, mas tiradas da experiência da vida. Como o povo judeu era primeiramente um povo nômade, depois é que se estabeleceu e vivia da agricultura, né, e da pesca. E antes era um povo nômade, vivia mais de cultivo de ovelhas, né, cuidar de ovelhas. Então as parábolas tiravam experiências de fatos que eles viviam e aplicava aqueles fatos às verdades que ele queria revelar. Né? Ele aproveitava por exemplo, quando ele conta a parábola do semeador. Que ele diz que o semeador começou a lançar sementes, a semente caiu uma parte na estrada, outra parte caiu entre espinheiros, outra parte caiu num terreno pedregoso, outra parte caiu em terra boa. Então, nos outros não deu fruto, naquele terreno bom não deu fruto. Mostrar que a palavra de Deus, embora seja onipotente, ela é privada de êxito por causa do terreno onde ela cai. Né? Cada um de nós é um terreno diferente, né? Entendeu? Então, quer dizer, nós usava isso. Eu uso as piadas para esclarecer também. Para esclarecer verdades que eu quero explicar e que talvez explicando de uma maneira teórica a pessoa não entenda. Além disso, a piada tem o poder de atrair, né? Da pessoa gostar e guardar, memorizar. Ontem, por exemplo, eu falando justamente sobre essa sabedoria, dessa formatura, desse culto ecumênico, eu mostrei como as pessoas às vezes sabem muito, mas não sabem o essencial, viver e conviver, né? Então contei a história do barqueiro. Você conhece essa história? Diz que um grande professor, ele queria atravessar um rio para ir para outra cidade, mas naquele rio não tinha ponte. Então era um barqueiro que levava as pessoas do barco dele de um lado para o outro, né? Pagava, ele vivia disso. Chegou o grande professor: meu amigo, o senhor pode me levar para o outro lado? Pois não, professor, senta aí. Sentou no barco e o barqueiro começou a remar. Aí o grande professor, todo posudo: meu amigo, o senhor aprendeu língua portuguesa? Eu não. A única língua que eu sei é a brasileira. Então o senhor perdeu metade de sua vida. E o barqueiro remando: meu amigo, o senhor aprendeu história? A história que eu sei, doutor, é a história da carochinha que minha avó contava. Não, a história do mundo. Não, sei não, senhor. Então você perdeu 2/3 de sua vida. O senhor aprendeu geografia? O que é isso, doutor? Sabe onde fica a cidade? Não, eu só conheço a minha aqui. Então você perdeu 4/5 de sua vida. O senhor aprendeu a fazer a matemática? Sei não. O que é isso, doutor? Fazer conta? Eu sei fazer meus trocados só. Então o senhor perdeu 5/6 de sua vida. E foi diminuindo cada vez mais a vida dele, né? Daí a pouco a ventania virou a barco, o barqueiro perguntou: doutor, o senhor aprendeu a nadar? Não, então o senhor perdeu a vida inteira agora. Quer dizer, você, aquele grande professor, moral da história, sabia muita coisa, mas o mais importante naquela hora, que era saber nadar, ele não sabia. Né? Então, a erudição não significa que a pessoa seja mais rica espiritualmente.
porque ela não sabe, às vezes, usar aquela erudição, né? Então é um erudito, mas não é um sábio. Então eu uso da piada para, às vezes, por meio da crítica sadia, né? Do humorismo, levar as pessoas a pensar, né? A pensar um pouquinho, né? Eu queria ensinar, aí isso que eu falei a vocês, né? Ou então, por exemplo, como aquela piada daquele político que estava no meio da praça fazendo o comício dele, em cima de um tamborete, falando meia hora, 40 minutos, uma hora, e foi todo mundo embora, né? Ficou um só olhando para ele. Ele todo comovido, meu amigo, eu agradeço, 40 minutos estou falando, o senhor me ouvindo atentamente, eu tudo certo, doutor, eu não pude ir embora, eu sou dono do tamborete, estava esperando que ele acabasse de falar para levar o tamborete, né? Quer dizer, são essas coisas que você pode ensinar, se quer ensinar brevidade, você conta a história, a pessoa vai guardar, né? A pessoa guarda. Então, por meio da piada, já os antigos diziam, ridendo castiga as moras. O sábio, rindo, ele castiga os pecados, os erros, né? Ridendo castiga as moras. Pelo riso da piada, eu estou combatendo as coisas erradas, né? Ou então, como é muito boa também, que eu tenho usado muito, diz que dois meninos de rua estavam pedindo esmola na rua, chegaram na casa de uma dona rica, tocaram a campainha, ô menino, o que é? Ó dona, só não tem uma roupa velha para nós? Tem não, menino? Ó dona, só tem um chinelo velho? Tá não, menino? Ó dona, você tem um pouco de comida para nós? Tem não, menino? Aí o menino, ó dona, só não quer pedir esmola com nós, não? Mostra. Moral da história, ela era mais pobre do que ele. Ô Mário, contar piadas, elas são recebidas por todos? Tem pessoas que ficam meio contrariadas? Não, interessante, depende muito da cultura. Por exemplo, na Alemanha, o alemão, ele não é intuitivo como o latino, não. Nós notamos logo o sentido da piada e rimos. Eu preguei um retiro na Alemanha, com os padres, e eu contava a piada e ficava tudo certo. Daí, uns 2 minutos, eles começavam a rir. Caía que eles entendiam, entendeu? É a maneira de ser deles. Além disso, eles não entendem para eu contar piada no sermão. Eu contava no sermão uma piada e ninguém ria. Eu contava a mesma piada no salão paroquial, todo mundo ria. Por quê? É porque eles acham que lá, por exemplo, a saudação, ninguém pode entender que vai abraçar o outro. Abraço da paz. Quando muito é dar a mão assim, está acabado. É aquela cultura. Quando o italiano, pelo contrário, beija na rua, se beija na rua. Quer dizer, é muito da cultura de cada um, né? Então depende muito disso. Mas aqui, para os brasileiros, estão acostumados. E queiram ou não queiram, tem que se acostumar, porque eu não vou mudar mesmo. Não. Eu vou contar minhas piadas o tempo todo. Já estou juntando para a segunda edição do livro. Já estou juntando. Até tem uma. Aí eu... Tem uma nova. Diz que um padre estava no metrô em São Paulo e ao lado dele um bêbado lendo o jornal com dificuldade. De repente ele voltou, seu padre, de onde vem a artrite? Essa doença artrite, de onde é que vem? Meu padre aproveitou, meu amigo, essa doença vem da pessoa beber demais, é a bebedeira que faz isso. Mas por que você está querendo saber? É porque aqui no jornal está que o Papa está com artrite. Deixou o padre atrapalhado. O que é ser um bispo? Olha, o bispo é, antes de tudo, um pastor. Episcopos é a palavra grega, vem de olhar por cima. Scopein e epi por cima, olhar por cima. É aquele que cuida de uma parte, de um grupo de paróquias, né? De comunidades. Ele é um bispo, coordena o trabalho dessas comunidades, né? Ele é um pastor, acima de tudo um pastor. Mas o que deve caracterizá-lo é um grande amor ao povo, principalmente aos padres, né? E ajudar todo mundo. É um servidor, nada mais do que isso. Ele é um servidor. Autoridade, em todo sentido, mas principalmente no bispo,
deve ser serviço. De modo que imite Nosso Senhor, que disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Alguns séculos atrás, como os bispos eram nomeados bispos, geralmente filhos de nobres, porque naquela época, na Alemanha, por exemplo, o bispo era ao mesmo tempo dono, a diocese tinha terrenos, tinha patrimônios, né? Então os bispos muitas vezes eram nomeados por interesse até econômico, né? Isso é errado. Não tem nem nada que ver. O bispo deve ser aquele que serve à comunidade, que está a serviço da comunidade, né? Mas quando eu cheguei, ainda havia muito daquela característica do bispo príncipe, né? Que, aliás, o bispo que me antecedeu era um exemplo de simplicidade e doação. Dom Marcos era um homem fabuloso, de bom para o povo, e ele queria introduzir essa nova visão, entendeu? De igreja, povo de Deus, e do bispo pastor, que Itabira foi separada de Mariana. E Mariana era uma grande arquidiocese, e alguns bispos de Mariana têm sido bastante, assim, positivos, né? Como príncipes, né? Enquanto a gente hoje compreende que o bispo é um servidor, nada mais do que isso, né? Mas quando eu cheguei, havia aquela ideia um pouquinho do povo. Tanto assim que eu me lembro porque aí eu comecei a visitar toda a diocese sozinho. Pegava um fusquinha ou a Brasília e saía por aí, sozinho. Chegava na cidade, ninguém sabia que eu tinha chegado, ia falar com o padre, tal. Então, uma vez eu fui a Fonseca, depois de Alvinópolis, e estavam aguardando, sabia que eu iria, né? Mas não sabia quando nem nada, a hora que ia chegar, né? Quando eu cheguei com o meu fusquinha, que fui encostando da cá, chegou um senhor, o bispo da Taronga já chegou. Já chegou. Aí, e sempre para mostrar a você também a ideia que o pessoal tinha, antes de vir aqui tomar posse da diocese, já nomeado, eu dei uma volta por várias paróquias, principalmente lá da Baixada, para conhecer, né, principalmente rurais. Quando cheguei em Joanésia, hoje pertence à diocese de Goiânia, cheguei lá, o padre parou no barzinho para ele tomar um guaraná, e era uma dona, a velhinha dona do bar. E o padre apresentou, o novo bispo Itabira me apresentou. Ela olhou para mim e disse: não tem cara de bispo, não. Digo: mas por quê? Não é nem velho, nem gordo, nem careca. Eram as três condições: ser velho, ser gordo e careca. O bispo que ela conhecia era isso, né? Eu não era nenhum, não tinha nenhuma das três características. Eu disse: tá vendo? Não dói. Não sei como é que o Papa não nota isso, que essa velha já notou. Mas que, agora, isso, o trabalho na diocese, de qualquer bispo, é um trabalho que vai sendo construído no dia a dia, né? A relação com os padres, a coordenação da pastoral, do trabalho de formação e tudo, de atendimento ao povo, né? A gente vai discutindo em conjunto, né? Em reuniões com planos, depois faz os planos, né? E nos vários setores a gente vai ajudando. O bispo é isso, nada mais do que isso, um servidor. De modo que, para mim, agora, continua a mesma coisa, apenas eu não tenho mais a responsabilidade de dirigir. Agora eu sou como qualquer padre aqui, trabalhando, né? Cuidando de 2 bairros bem pobrezinhos, Pedreira e Nova Vista, né? Ajudando o bispo diocesano, celebrando na catedral para ele. Tenho meus programas de rádio, de evangelização, e assim eu vou trabalhando, continuando a trabalhar do mesmo jeito, né? A autoridade para mim foi simplesmente uma época que Nosso Senhor quis que eu fosse o coordenador dessa atividade, mas não o manda-chuva, não o príncipe, não o ditador. Não tem sentido nenhum isso. Olha, no começo foi duro. Foi bastante duro porque eles pensavam, muita gente, inclusive os padres, pensavam que o bispo que vinha substituir Dom Marcos, que era um homem, um idealista e um coração de ouro, talvez até sensível demais, ele ficava doente quando tinha qualquer problema e tudo, eles pensavam que o novo bispo vinha para destruir tudo,
acabar com tudo que tinha sido feito por Dom Marcos, né? Então me olhava desconfiado, tanto o padre como o povo, né? Mas aos poucos isso foi se desfazendo, foram me compreendendo, me aceitando. Hoje, graças a Deus, eu acho que não tenho ninguém contra mim aqui, não. São todos meus amigos, eu brinco com todo mundo, eu falo com todo mundo, mas que não, eu até moro aqui, no barraco atrás da casa paroquial. Ninguém, qualquer pessoa pode vir falar comigo. Eu só peço que telefone, porque senão é capaz de não me encontrar. Só por isso, não é por nada mais. Qualquer pessoa pode chegar aqui. Andei pelo mundo mesmo. Andei pelo seguinte, porque como bispo auxiliar do Rio de Janeiro, eu acho que achavam que o bispo auxiliar tem pouco o que fazer, né? Então me elegeram para a primeira comissão de pastoral, né? A organização da CNBB, naquela ocasião, tinha sido mudada e ela criou um grupo de bispos chamado Comissão Episcopal de Pastoral, que é quem deveria coordenar os vários setores de pastoral, catequese, liturgia, ação social em nível de Brasil, né? E eu era dessa comissão encarregado de vários setores, por exemplo, ecumenismo, catequese, ensino religioso, né? Então eu tinha que coordenar esses vários setores, né? E por isso eu fui nomeado também membro, por exemplo, do Conselho Episcopal Latino-Americano, com sede em Bogotá, no setor de catequese. Então tinha sempre reuniões em Bogotá, em Quito, em Lima, em Buenos Aires, em todas as capitais da América do Sul eu estive visitando, né? Caracas, todas as capitais. Depois, em Roma, me colocaram na Congregação para a Defesa da Fé, da Congregação para a União dos Cristãos, na Congregação para os Não Cristãos. Essas congregações são um grupo de cardeais e bispos que fazem o mesmo trabalho em nível universal, né? Então eu estava na Congregação de Defesa da Fé, na Congregação da Evangelização, na Congregação da União dos Cristãos, que é o relacionamento com evangélicos, e na Congregação para os Não Cristãos, relacionamento com judeus e maometanos, né? Então eu era chamado todo ano, 1 ou 2 vezes, a Roma para essas reuniões, né? Com isso, então, eu praticamente viajei pela Europa Ocidental toda. Todos os países da Europa Ocidental eu conheço, pelo menos as capitais, né? Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, todas as capitais, Suíça, todas aquelas capitais, pelo menos a capital eu conheço, né? Mas além de conhecer, isso me deu a oportunidade de conhecer mentalidades diferentes, culturas diferentes, modos de ver diferentes. Abre um leque muito grande, né? Se você fica fechado, você não conhece, não está aberto para o mundo, né? De línguas nem tanto. Línguas eu falo um pouco de italiano, espanhol também um pouco, mas entendo essas duas. Agora falo alemão, né? Latim e português, né? Então a gente vai tendo a oportunidade de conviver com mentalidades, com modos de ver as coisas diferentes, entendeu? E a gente vai compreendendo melhor os outros, né? Isso ajuda aqui dentro, ajuda no dia a dia. Você não fica fechado, viu? Né? Isso é importante. O ecumenismo. Olha, o ecumenismo, quando eu trabalhei com ecumenismo, eu tive a oportunidade até de dar a licença para impressão de uma tradução ecumênica do Novo Testamento. A Bíblia na linguagem de hoje. É uma Bíblia evangélica, dos evangélicos, mas traduzida numa linguagem mais popular, né? E eu peguei, mandei examinar por 3 biblistas católicos, viram que estava tudo 100%, e pronto. A nossa diferença quanto à Bíblia com os evangélicos é apenas no Antigo Testamento. Alguns livros eles não aceitam. E a razão é a seguinte:
eles aceitaram só os livros do Antigo Testamento que os judeus aceitavam. E os judeus só aceitavam os livros que foram escritos na Judéia. Judeus que tiveram livros escritos na Alexandria, em outras partes da África, por exemplo, não eram aceitos pelos judeus da Judéia. Mas livros completamente aceitos pela maioria. Então, com isso, a igreja também aceitou. Então, a diferença da Bíblia Católica e Bíblia Evangélica é só com relação ao Antigo Testamento, alguns livros do Antigo Testamento, como Judite, por exemplo, né? Enquanto no Novo Testamento é todo igual. Você pode pegar uma Bíblia evangélica ou Bíblia Católica, o Novo Testamento é completamente igual. A diferença, às vezes, é no uso de termos. Por exemplo, alegria, gozo, felicidade, né? Em vez de alegria, está gozo, né? Qualquer coisa dessa, entendeu? É mais a questão de sinonímia. Nada mais do que isso, né? Agora, eu me dei sempre muito bem com os evangélicos de igrejas tradicionais. Luteranos, anglicanos, metodistas, tive grandes amigos entre eles. Essa violência toda, a meu ver, eu pegando domingo passado, eu falando sobre o reino de Deus, digo, olha, nosso Senhor fala do reino de Deus, esse reino de Deus não começa na outra vida, não. Lá é o coroamento, a perfeição do reino de Deus. Aqui nunca será perfeito. Mas tem que começar aqui. Começar o reino de Deus pela construção de um mundo fraterno, de um mundo de irmãos, todos filhos do mesmo Pai, que é Deus, e todos nos amando. E isso, eu insisti ainda anteontem no casamento, isso não se aprende nem em escola, nem na sociedade. Se aprende em casa. A meu ver, o mal está aí. A família não está cumprindo o papel dela. É lá que você aprende a viver e a conviver. Você aprende no contato com os pais, na vivência do pai e mãe, que se amam, que se querem bem, né? Então eu conto a história, por exemplo, que uma família estava junta assim, na sala de estar, e o pai vendo o jogo de futebol, a mãe vendo outra televisão, uma novela, e o filho lendo o jornal. E lendo justamente essa briga entre judeus e árabes. E, papai, como é que começa uma guerra? E o pai começou uma guerra, meu filho, começa a ser um país discordando do outro, invade o outro se defende e tal, começa a briga. E a mãe, não é assim não, ele não é. Eu fico, papai, não precisa mais explicar, não, eu já sei como é que começou a guerra. Quer dizer, ele aprendeu do exemplo. O que mais falta hoje é isso. É presença dos pais na família e testemunho de vida. Primeiro, presença dos pais, por motivo de trabalho, os dois trabalhando, né? Ou motivos econômicos, ou que seja, os pais não se contam no lar. A família se tornou o hotel mais desorganizado. Que cada um chega na hora que quer, cada um almoça na hora que quer. Não há horas para conversar, para dialogar. Entendeu? Para mim, isso é o mais sério. E às vezes o pai, por exemplo, quando tem muito dinheiro, ele quer pagar isso por meio de presentes. Compra tudo que o filho quer. Mas isso não é suficiente. Uma professora, isso é fato verídico, uma professora que tem um filho único e dava tudo a esse filho, tudo ele pensava era comprar, dava tudo. Então o que acontece? Um dia, o filho nunca estava contente, sempre se queixando. Um dia estavam os dois no carro e o filho se queixando. E ela, meu filho, o que é que falta para você? Ela apontou a senhora. Ele recebia muito presente, faltava a presença da mãe. Entendeu? Eu acho que o desarranjo da família, primeiro, pela falta de convívio, de convivência entre eles, pelo testemunho errado dos dois que não sabem se aceitar, que brigam dentro dos filhos, né, e tudo mais, né? Depois, pela corrupção trazida pela televisão, né, meios de comunicação social, que só ensinam sexo e violência, não é verdade? Tudo isso está convergindo para a desagregação da família. E a família desagregada, meu amigo, dificilmente se corrige.
A escola, ela ajuda quando já recebe da família. Mas quando a família é marcada, é muito difícil a escola poder tirar. Entendeu? Mas que eu acho que está bem a gente tomar providência de segurança, bom policiamento, boas cadeias, tudo mais, isso é muito bom. Mas isso vai combater lá no final. Você tem que combater aqui na raiz. Tem que facilitar uma vida familiar verdadeira. Né? Eu acho que a violência tem que começar em casa, o combate à violência. Começar a violência. Aliás, você pode ver a maior parte das violências, por exemplo, com crianças em casa. Não é verdade? Inclusive violências sexuais. É em casa. Né? Começa em casa. Da casa vai para a vizinhança, da vizinhança vai para a cidade e vai para o mundo todo. Né? Eu acho que aí é que está a falta principal, sabe? Mário, em cima dessa questão da família, eu queria que vamos fazer uma abordagem mais mundial. O que está acontecendo com o continente africano? O continente africano é interessante. É um continente que teria possibilidades enormes, porque é muito rico, viu? Rico em minérios, tem muita coisa lá. Agora, o continente africano, infelizmente, ele foi tratado como colônia até pouco tempo, né? Então, não houve possibilidade deles prepararem seus líderes, preparar a liderança. Então, o que acontece? Eles, depois que tiveram a liberdade, não souberam usar essa liberdade. E muitos daqueles países ficaram simplesmente fazendo jogo, os países ricos fazendo jogo de política neles para vender armamentos e para usurpar as riquezas de lá. O Congo, por exemplo, é riquíssimo pelas pessoas, mas está tudo na mão de estrangeiros. Né? Isso é que é. E aí, às vezes, vem uma onda contrária de nacionalismo exagerado, né? Que corta o relacionamento com o estrangeiro e eles morrem de fome do mesmo jeito. É triste e a fome lá é um negócio louco, negócio de louco. George Bush e o futuro. Mas deixa primeiro, antes de contar aqui uma história para você, da África, me lembrou uma piada muito boa, né? Diz que há um trecho da Bíblia que falando sobre Salomão, que a Bíblia diz que foi o mais sábio dos reis, né? Que um dia Salomão teria encontrado duas mulheres de vida brigando por causa de uma criança. Cada uma pegando, é minha, é minha, é minha, é minha. Aí Salomão, na sabedoria dele, mandou saber, corta no meio da metade a cada uma. Porque ele sabia que aí apareceria a mãe, né? Aí uma corta mesmo, outra não corta não, eu prefiro que fique com a outra. Você é a mãe, entregou, né? Então, um reizinho lá, um presidente lá na África, foi eleito e ele queria fazer um bom governo, mas não sabia como fazer. Aí um pastor disse, olha, a melhor coisa que você pode fazer é você imitar Salomão. Leia na Bíblia a história de Salomão que você vai fazer também um bom governo. Ele leu e ficou encantado com essa história de Salomão, que eu contei, né? E saiu na rua, o primeiro caso que ele encontra é esse, duas mulheres brigando, cara, né? É meu, puxando. Ele chamou o soldado, corta no meio. Aí o soldado, majestade, disse, já sei, você é a mãe. Porque não quis se cortar no meio. Você é a mãe. Bem. Mas é. Tá bom. Você perguntou sobre George Bush? George Bush, o futuro. Olha, eu tenho muito medo do George Bush. Porque ele tem uma mania, isso é uma mania, de ser o salvador do mundo, né? O que vai corrigir tudo no mundo, né? Isso ninguém pode se arvorar como salvador. Ninguém. Todos nós precisamos discutir com os outros para ver os caminhos, né? Ele acha que ele é o dono da verdade, o único dono da verdade. Aliás, em grande parte,
é a característica do americano, né? Ele é o dono da verdade. Segundo, em que ele pensa que o mal está concentrado em lugares, em países. Ora, o mal, como o terrorismo, não se encontra fixado em determinado país, não é verdade? Terrorista existe nos Estados Unidos, como no Irã, como no Brasil, em todo canto, né? O terrorismo é uma coisa íntima da pessoa, entendeu? Não é uma coisa que se identifique com o país. Tanto assim que não encontraram nada lá no Iraque, né? Não encontraram. De terrorismo, não. Agora é que está havendo. Terrorismo levou depois da guerra do Iraque, né? Portanto, não se encontra em país localizado, não. Não adianta querer localizar. Você pode localizar uma célula aqui, mas tem outra lá a 1000 quilômetros. Tem outra. E vai surgindo cada vez mais, né? Portanto, é um grande erro dele. Atacar países como sendo sedes do terrorismo. Segundo. Terceiro. O terrorismo geralmente vem por causa de violências sofridas. Eu já dizia Paulo VI, violência só traz violência. Quer dizer, esse pessoal que está sendo violento é porque já foi tratado com violência. É como acontece com os palestinos, né? Acontece com os iraquianos agora, né? O Bush achava que o pessoal ia receber os americanos com flores. Não tem esse negócio, não. Por mais que o governo do país seja errado, nenhum país gosta de ser governado por outro. Não é verdade? Você pode imaginar aqui no Brasil. Se houvesse no tempo da ditadura militar uma invasão americana, o povo todo seria contra a invasão. Porque ninguém quer, né? Quer o povo mesmo resolver seus problemas, né? Portanto, não adianta nada. Enquanto os americanos estiverem pisando os outros países como pisam, não vai ter paz. E vão ser sempre o país mais odiado do mundo. Eu não conheço um país do mundo onde o americano seja bem-vindo. Não há nenhum. Inclusive porque eles acham que eles estão acima de qualquer conceito. Você vê, por exemplo, no Tribunal Universal, né, Mundial, eles querem que os países com que a América do Norte tem relacionamento, que aceitem que o americano não possa ser julgado por esses países, por esse julgamento. Por quê? Por esse tribunal. Por quê? O americano não é melhor do que o brasileiro, do que o indiano, do que o alemão, não é verdade? Mas eles botam isso, né? E se o país não aceita isso, não recebe ajuda da América do Norte. O atentado de 11 de setembro. É a mesma coisa. O atentado de 11 de setembro foi uma resposta pela maneira como os Estados Unidos estavam tratando, né? Agora, evidentemente, aí entra um pormenor também, que é um grupo, não é próprio da religião, do islamismo, mas um grupo é radical. Tem um grupo radical, contra o qual o Islã não é a favor, não. Mas há alguns grupos que são radicais mesmo, né? Mas isso existe em todo canto, né? Dom Mário, falamos de George Bush, uma personalidade mundial. Agora eu quero falar de três personalidades três coisas que estão muito próximas da sua vida. Gostaria que você falasse para mim de Antônio Conselheiro, Lampião e a indústria da seca. Olha, Antônio Conselheiro, como eu digo, é aquele negócio, o pessoal naquela dificuldade, né, naquela dificuldade do império, né, e não vendo solução para os problemas, encontrou alguém que apresentou-se como salvador. É sempre o problema do salvador. Nessas horas de crise, há sempre o perigo de aparecer um salvador. E o pessoal que está ansioso por um salvador, adere ao primeiro que apareça, né? Nada mais do que isso. Além disso, o sertanejo é, por natureza, um homem sofrido, né? E um homem que que acredita muitas vezes que a salvação vem assim, de modo extraordinário, né? Não é construída. Então, tudo isso ajudou, né? O Lampião é a mesma coisa. O Lampião é fruto da violência. O pai dele foi assassinado, a família dele toda foi dizimada, e ele fez aquilo como revolta.
Era uma revolta, mais nada do que isso. É um homem revoltado, que o perigo, né? Grande, né? E, aliás, esse perigo justamente se entende por causa justamente dos donos do sertão, aqueles chamados coronéis. Os coronéis eram mais fortes do que os imperadores. Eles tinham na mão a vida das pessoas. Ninguém tinha coragem de ir com o coronel, né? O coronel ditava a vida ou a morte das pessoas. Então aquilo, evidentemente, que vai gerando uma revolta, né? Agora, infelizmente, todas essas questões, quando são tratadas pelos políticos, são tratadas beneficiando os coronéis, beneficiando os que já têm influência política, nunca olhando o lado dos pequenos. Nunca olham o lado dos pequenos. Nunca dialogam com eles. Não. E aproveitam dos meios de comunicação social para dar uma imagem de diabólico dos movimentos, não é verdade? Se a gente soubesse mais dialogar, a gente poderia aprender muito com esses movimentos. Essas guerrilhas, elas têm muitas vezes um lado positivo que não é absolvido. A gente destrói simplesmente, usando uma comparação de um provérbio alemão, tem um provérbio alemão que diz: não jogue com a água que lavou a criança também a criança. Né? Eles jogam fora, com a água que lavou, joga a criança também. Você deveria, toda vez que surge um negócio desse, procurar conversar para ver o que há de concreto nas reclamações, né? Se há verdade ou não há, até que ponto. Porque só assim você conseguirá vencer. Senão você pode cortar a cabeça aqui que surge uma outra. Porque o problema não foi resolvido. Né? Isso para mim é... Agora, os donos do sertão lá, os politiqueiros, eu acho que agora está começando a conscientização do povo de não ficar mais sendo dominado por eles, sabe? Porque era uma corja. Sinceramente, grande parte dos políticos do Nordeste são indignos de nome. Grande parte, porque eles era deles. E as próprias estruturas governamentais eram utilizadas em benefício deles. Os açudes, por exemplo, construídos em terreno de fazendas daqueles coronéis, né? Era tudo mancomunado, né? Isso não havia um interesse propriamente democrático, não. Né? Agora, eu acho que está se acabando, certo? A era dos coronéis, graças a Deus, o povo está tomando consciência. Aliás, em todo o Brasil. Você nota isso, os grandes coronéis de antigamente estão caindo, né? Padre Cícero. Padre Cícero? Padre Cícero era um sacerdote bom, piedoso, não talvez de muita cultura, né? E ele também estava dentro de uma circunstância política toda própria, né? O governador também naquele tempo não era o melhor, não, né? E ele entrou então a combater. Ele era amigo do povo, ele era um padre muito popular, muito dedicado, inclusive pensa-se mesmo em fazer um processo de beatificação dele, né? E agora estão se aprofundando os estudos, porque ele foi, por exemplo, foi privado das ordens sacras, porque as informações que Roma tinha dele eram todas negativas, né? Hoje a história está recuperando tudo isso. Eu acho que vai haver uma visão completamente diferente do Padre Cícero. Dom Mário, futuro? Futuro? Só a Deus pertence, viu? Porque eu não me preocupo muito com o futuro, não, porque eu sei lá que futuro que vai ser, né? Mas o que eu quero é trabalhar no presente para preparar um futuro melhor. Eu acho que o nosso mal, o mal de muita gente, é que vive ou no passado ou no futuro. Ou vive preocupado com os erros do passado e chorando a vida toda, né? Ou vive preocupado com o que será no futuro, né? E aí não tem, fica sempre naquela angústia, né? O que vai ser? Eu não sei se eu contei a você a história do italiano antes da guerra. Não. Antes da guerra estourar, a última guerra,
Havia um italiano, tranquilo em Roma, fumando o cachimbo dele. São Giovanni, o senhor não está preocupado com a guerra, não? Se vem guerra ou não vem? Não, não me preocupo, como diz o italiano. Porque de duas uma, ou vem guerra ou não vem. Se não vier guerra, não tem que me preocupar. E se vier guerra, pode acontecer duas coisas. Ou a Itália entra na guerra ou não entra. Se a Itália não entrar, não tem que me preocupar. Se a Itália entrar, podem acontecer duas coisas. Ou me chamam para o exército ou não me chamam. Se não me chamarem, não tem que me preocupar. E se me chamarem, pode acontecer duas coisas. Ou me colocam na frente de batalha ou deixo aqui na retaguarda. Se deixar aqui na retaguarda, não tem que me preocupar. Se colocar na frente de batalha, pode acontecer duas coisas. Ou me colocam num lugar perigoso, ou num lugar onde não há perigo, no hospital, por exemplo. Se colocar num lugar perigo, não tem que me preocupar. E se colocar num lugar perigoso, pode acontecer duas coisas. Ou eu vou ser ferido ou não vou ser ferido. Se eu não vou ser ferido, para que me preocupar? Se eu vou ser ferido, pode acontecer duas coisas. Ou o ferimento será leve ou será grave. Se o ferimento for leve, tem que me preocupar. E se o ferimento for grave, pode acontecer duas coisas. Eu vou sarar do ferimento ou vou morrer. Se eu vou sarar, não preciso me preocupar. E se eu vou morrer, não posso mais me preocupar. Né? Tem um outro também muito interessante. Diz que um senhor português estava no ponto de ônibus conversando com um amigo dele. Quando chegou um terceiro e perguntou, viu um relógio pulseira no braço do português. Passou, que horas são? Ele não respondeu. Moço, que horas são? Nada. Passava, que horas são? Nada. Ah, vamos estar resmungando. E o amigo do português disse, seu Manuel, falta de educação, seu Manuel. Vamos perguntar a hora, se eu podia ter dado. Eu não dei porque eu não tinha relógio. O português, não. Falta de educação e inteligência. Como inteligência? Sim, senhor. Esse senhor me pergunta a hora. Eu digo a hora a ele. Ele fica meu amigo. Ele vai lá em casa. Eu tenho uma filha de 16 anos. Ele vai querer casar com minha filha. Eu vou dar minha filha em casamento um homem que não tem nenhum relógio? Quer dizer, preocupar com a milésima possibilidade. Entendeu? Então eu acho que a nossa preocupação não deve ser com o futuro. Deve ser com o presente, que é o único que nós temos. Presente, sim, nós temos que lutar, fazer tudo para que nós preparemos o futuro. Isso é. Aliás, eu quero lembrar vocês, eu lembrei lá em Montevideo, uma história, eu contei lá, quando você falou de tempo da Revolução, me lembrei de democracia, né? Diz que quando Berlim era dividida em Berlim Ocidental, democrática, e Berlim Oriental, totalitária, né? E um cachorro da zona ocidental, democrática, passou para a zona oriental, totalitária. E lá ele engordou. Mas depois ele voltou. As outros cachorros, por que você voltou, moço? Tá sem engordou? Esse negócio de engordar sem poder latir não presta não. Mário, para a gente terminar uma entrevista que, nossa, a gente ficaria aqui muitas coisas, mas a questão do seu tempo e né, essas coisas. Como você disse, aqui é um momento, o coroamento é lá em cima. E como todos nós acreditamos nisso, um dia a gente vai partir daqui. Então, Dom Mário, no dia em que você for partido e que Deus chegue até você e diga, Mário, peça alguma coisa, o que você pediria a Deus antes de partir e quando chegasse ao lado dele? Olha, eu pediria primeiro que ele me perdoasse meus erros, meus pecados, que são muitos. E pediria a ele que o mundo compreendesse mais que eles devem viver como irmãos. Acabar com essa mania de vocês sabem com quem está falando, né? Todos somos do mesmo jeito, filhos de Deus, com a mesma dignidade. E eu pediria a Nosso Senhor que esse sentimento de fraternidade crescesse entre os homens. E quando você chegasse lá em cima, o que você gostaria que acontecesse? Aqui embaixo? Lá em cima. Lá em cima não precisa nem me preocupar. Vou ter tudo do melhor. Eu sei que Deus vai me dar. Ah, claro, claro, meus pais, meus irmãos, meus amigos, né? Nós todos aqui, né? Juntos, né? Agradecendo a Deus pelo dom da vida, né? Você é um homem feliz.
Graças a Deus. Feliz não quer dizer sem sofrimento. São Paulo já dizia, eu exulto nos meus sofrimentos. Sofrimento a gente tem, a idade já, né? 83 anos, as pernas bambas, mando procurar no cemitério umas pernas para substituir, são pior do que as minhas. Não tem. A gente sente o peso dos anos, né? Mas eu posso dizer que sou feliz porque Deus me deu a graça de poder servir e até essa idade, né? De poder ser útil aos outros, né? E poder espalhar um pouco de alegria para os outros. Você aprendeu a conviver com a solidão? Aprendi. Mas não vou dizer que aprendi, não. Porque eu não, acho que a solidão, existem duas solidões. A solidão para estar com Deus, essa é positiva. Você procurar o silêncio da oração. Mas a solidão, no sentido de falta de convivência entre irmãos, essa eu não quero, não. Eu quero uma convivência bastante viva, animada, alegre, feliz, porque Deus nos quer irmãos, Deus nos quer felizes. E aqui começa o reino de Deus. Obrigado, Tomás. Obrigado. Eu podia gravar um CD de piada, né? Podia mesmo. Obrigado, galera. Obrigado, Tomás. Obrigado.